Olha aí, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos começando mais um New Coffee aqui, hein? Já estamos ao vivo pela Rádio Adora Brasil, também estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram. Para começar mais um New Coffee, agora com o novo horário, 8 em ponto, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Quero convidar você, que está chegando agora, para compartilhar essa live com 10 contatos aí. 10 contatos, chama aí, 10 contatos para assistir essa live. Eu tenho certeza que vai ser transformador, que vai ser libertador. Essa live hoje vai trazer muitas informações para você. Vamos falar sobre os sabotadores. Ontem a gente começou definindo os sabotadores aqui, falamos algumas coisas e hoje a gente vai dar continuidade nessa questão aqui dos sabotadores. Então, manda aí para o máximo de pessoas possíveis. Pelo menos 10 pessoas aí, pra gente começar muito bem essa live. Bora lá? Bom dia, Danilo, bom dia, Laise. Bem-vindos a New Coffee. Muito bom ter vocês por aqui. Estamos falando essa semana sobre os sabotadores, né? A gente está falando sobre 10 sabotadores aí, que na verdade são mentiras, né? Que a nossa mente nos conta para nos travar, para deixar a gente no lugar, para que a gente não avance, para que a gente seja preservado e você vai vendo que a sua vida vai ficando travada realmente. Então, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Ontem a gente falou sobre 2 sabotadores, hoje a gente vai finalizar, né? Falar sobre os outros sabotadores. Por isso que eu falo para você aí, ó, compartilha com 10, pelo menos 10 pessoas, porque é um assunto interessante, é um assunto relevante. É um assunto que trata de crescimento, um assunto que trata de desenvolvimento. E esse crescimento e esse desenvolvimento, às vezes não acontece na nossa vida. Isso acaba nos travando, a nossa vida acaba perdendo sentido. Muitas pessoas entram em depressão, entram em ansiedade. Muitas pessoas vivem estressadas. Muitas pessoas não conseguem entender o objetivo da sua vida, se frustram. Eu conheço pessoas que, por entrar numa fase dessa, por entrar num momento desse, tiraram as suas próprias vidas. E o nosso objetivo aqui é poder tocar o coração das pessoas, orientar naquilo que precisa ser orientado, para que as pessoas consigam sair do lugar, para que elas consigam desenvolver, para que elas consigam viver uma vida melhor, para que elas consigam ter a sua vida transformada e também ter a oportunidade de alcançar outras pessoas. Então, nosso objetivo aqui com esse conteúdo é promover um crescimento e um desenvolvimento. E aqueles que têm nos acompanhado aqui todos os dias têm visto que realmente nós temos tido esse crescimento e esse desenvolvimento, né? Nosso objetivo é crescer 1% todos os dias. Então tudo aquilo que você aprende aqui e coloca em prática possibilita você de crescer o seu 1% todos os dias, beleza? Então nós crescemos em todas as áreas. Crescemos na área física, na área sentimental, na área espiritual aqui também. Nosso objetivo é o crescimento de uma forma geral. Então manda aqui, ó, nessa setinha aqui para 10 pessoas, chama a pessoa para assistir essa live, fala assim, olha, o conteúdo aqui é muito interessante, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença para você e a gente vai multiplicar o número de pessoas em que vão receber essa mensagem, beleza? Vamos começar o nosso dia aqui com o nosso devocional. Eu gosto de começar agradecendo a Deus, porque faz toda a diferença na minha vida começar o dia na presença de Deus, começar o dia falando com Deus, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade, por tudo que tem acontecido na minha vida, pela transformação, pela mudança que Ele tem gerado. E eu sei que se não fosse o Criador, se não fosse o Deus Todo-Poderoso, nada disso estaria acontecendo, né? Os resultados que eu estou tendo, né? O momento que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo aqui, estar aqui numa live falando com vocês, não seria possível se Deus não tivesse tocado o meu coração, se eu não tivesse resolvido sair do lugar, escrito o primeiro livro, o segundo livro, começado a mentorar pessoas, estudar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e tantas outras coisas para poder ter assunto e vir aqui falar com vocês. Bora lá? Se você puder, feche os seus olhos, agradeça a Deus por mais esse dia. Pai, eu quero te render graças, eu quero te colocar a minha vida diante da tua presença e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Deus. Sei que sem o Senhor nada disso seria possível, sem que o Senhor estivesse na minha vida. E eu peço neste momento que o Senhor possa estar sobre a vida desses que estão assistindo a live, esses que estão abrindo a sua casa, abrindo, ó Pai, a sua vida, em qualquer lugar que eles estiverem agora, que eles possam ser abençoados pelo Senhor.
que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa proteger, guiar, guardar, que o dia deles hoje possa ser um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de amor, um dia, ó Deus, de prosperidade. Ó Pai, que a Tua paz esteja sobre cada um, que o Teu nome seja glorificado sobre a vida deles. Eu coloco este momento diante da Tua presença. Eu coloco as palavras do que nós vamos falar aqui. Que possamos ter esse entendimento, que possamos ter esse crescimento nesta manhã. Sabemos que não é fácil sairmos do lugar. Sabemos também que forças malignas oprimem os nossos, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, a nossa vida e não querem que possamos avançar. Mas sabemos que a vontade, o desejo é nosso. A iniciativa, a ação, a atitude, tudo isso é nosso. Tudo isso já foi nos dado. E o Senhor já está aí, pronto para nos abençoar. E eu creio no poder da Sua palavra e nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada vida neste dia. Amém. Verônica, bom dia. Bora tomar um café? Sejam bem-vindos ao New Coffee. Convido vocês a tomarem um café comigo nessa manhã e a gente bater um papo sobre os sabotadores. Ontem a gente definiu aqui, né, o que era os sabotadores. Né? Os sabotadores são inimigos internos desenvolvidos principalmente em nossa infância devido a situações e crenças que criamos e que permanecem em nossas mentes de forma mais sutil quando adulto. Mas ele é capaz de travar o seu crescimento, travar o seu desenvolvimento. Ele é capaz de levar você a uma vida estagnada, uma vida em que você não consegue produzir, uma vida em que você não consegue crescer, de uma forma que você não consegue desenvolver, de uma forma que você não consegue sair do lugar. E é sobre esse assunto. E o objetivo disso daqui é falar com você que muitas vezes não tem esse conhecimento. Muitas vezes não sabe o porquê que a sua vida está travada, o porquê que a sua vida às vezes não desenvolve, que as coisas não acontecem para você. Porque muitas vezes a sua mente está contando para você algumas mentiras e você está acreditando nessas mentiras. Olha só, a nossa mente ela não consegue definir o que é real e o que é mentira. Então aquilo que você contar para sua mente, ela vai ter como verdade. Para ela, tudo é verdade. Então por isso que muitas vezes nós somos travados. Por isso que muitas vezes não conseguimos desenvolver. Por isso que muitas vezes não conseguimos sair do lugar. Porque a nossa mente está nos contando histórias e essas histórias estão sendo verdades para nós. Bora falar sobre eles, sobre os sabotadores então? Já que a gente voltou na definição, a gente falou ontem do sabotador crítico, do sabotador insistente e hoje a gente vai falar do sabotador prestativo. Olha só, este sabotador nos leva a ter uma dependência do outro, buscando afeto e aceitação. Tem uma forte necessidade de ser amado e busca isso através de atos prestativos. Este sabotador nos leva a pensar mais nos outros do que a nós mesmos. Tem dificuldade de expressar os seus próprios sentimentos por medo de que os outros podem pensar e busca fazer isso de forma indireta. Semana passada a gente falou sobre a necessidade de aprovação, né? Esse sabotador aqui, ele é muito atuante em quem começa ter necessidade de aprovação. Ele é muito atuante. Por conta disso, pode levar a pessoa a ter ressentimento quando uma necessidade dela não é atendida e ela começa a se desgastar. Então o sabotador prestativo ele faz com que a pessoa comece a ter dependência dos outros, ou que ela comece a sentir uma necessidade de aprovação, ou que ela quer que os outros façam para ela ou com ela, ou que ela faça pelos outros. Então esse sabotador ele traz esse ponto de não desenvolvimento na vida da pessoa e leva a pensar mais nos outros até do que em nós mesmos. Então de repente você pode estar com esse sabotador atuante, né? O sabotador prestativo. Você pensa mais nas pessoas, mais no bem-estar dos outros, você abre mão muitas vezes de alguma coisa sua para os outros. Você deixa de fazer uma coisa para você para fazer para os outros.
para agradar os outros, para satisfazer os outros, porque o sabotador prestativo, ele está mais atuante em você. Bom dia, André, bom dia, Kelly, bom dia, Jéssica, sejam bem-vindos ao New Coffee. Bora falar sobre os sabotadores aí, hein? O que a gente está falando agora é do sabotador prestativo, que tem dificuldade em expressar os seus próprios sentimentos por medo do que os outros podem pensar e busca fazer isso de uma forma indireta. Esse sabotador nos leva a pensar mais nos outros do que a nós mesmos. Sabotador prestativo. É bom você ser prestativo? Claro que é. É sempre importante você ser prestativo, mas não ao ponto de fazer mais a vontade dos outros do que a sua vontade, de agradar mais os outros do que a você mesmo, de fazer coisas que você não gostaria de fazer simplesmente para agradar os outros. Esse sabotador prestativo é o sabotador que está atuante aí em quem tem necessidade de aprovação. Bom dia, Cleo, bem-vinda. Sabotador prestativo. Então a gente está falando dos 10, ontem a gente falou sobre o crítico, falou sobre o insistente e hoje a gente está falando sobre o sabotador prestativo e vamos finalizar hoje com os 10 sabotadores aí para a gente ter um crescimento no dia de hoje, beleza? Sabotador prestativo, né, é o sabotador que nos leva a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Talvez você tenha um, ou talvez você tenha mais de um sabotador, mas todos nós temos algum tipo de sabotador na nossa vida. Então talvez você tenha um, talvez você tenha mais de um sabotador atuando aí na sua vida e de repente é por isso que você não consegue ter esse avanço, por isso que às vezes você não consegue ter crescimento, por isso que às vezes você não consegue muitas vezes sair do lugar, por isso que muitas vezes você começa alguma coisa e não termina, por isso que muitas vezes as pessoas não querem estar próximo de você, porque você entra num estado de vitimismo, por isso que muitas vezes você procrastina, porque a sua mente está te contando algumas mentiras, só que você não entende como mentira. Você entende isso como verdade. Bom dia, Rafael. Bom dia, Sardes. Bem-vindo ao New Coffee. Bora tomar um café e falar sobre os sabotadores aí, hein? A pergunta que eu faço para você é: qual a mentira que a sua mente está contando para você? E o que você está acreditando? Eu fiz um post, já está ali no Instagram, depois você pode ir lá e comentar. Tem alguns itens ali que muitas vezes os sabotadores atuam, né? E ficam ali jogando pra gente, e a gente tem isso como verdade. Olha o quarto sabotador aqui, hiperrealizador. O que é o sabotador hiperrealizador? Está sempre em busca de realizações constantes, é refém do resultado. Conhece alguém assim, que é refém do resultado? Geralmente ficam reféns do trabalho e não se permitem ter relacionamentos mais profundos. São competitivos e prezam por uma boa imagem. São aqueles que sempre procuram estar bem nas redes sociais e demonstram o seu sucesso. Esse é o sabotador hiperrealizador, né? Os resultados são mais importantes. Ah, mas você está querendo dizer então que não é importante ter resultado? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou colocando para você aqui a definição do sabotador hiperrealizador. Resultados é importante você ter. Ser refém dos resultados já é um problema. Tudo aquilo que é em excesso é um problema. Tudo aquilo que é demais é um problema. Então existe um nível a ser atingido. A excessividade, ele torna um problema para você. E é o caso desse sabotador aqui, o hiperrealizador. A realização constante acaba se tornando refém dos resultados. E algumas pessoas ficam presas no trabalho e nem permitem se aprofundar nos relacionamentos. Por quê? Por medo de não ter os resultados, de não aparecer pelos resultados. Então a busca constante do resultado traz essa pessoa para estar em evidência, para estar aparecendo. Ela é aquilo que tem que acontecer. O resultado tem que aparecer acima de todas as coisas para ela. E isso é um sabotador, porque ela esquece das outras áreas, ela esquece das outras coisas, ela passa por cima de quem for preciso para que ela possa ter aquele resultado, porque o resultado dela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É um sabotador, é o hiperrealizador. O quinto, vítima, emotiva
e temporal, buscando atenção e afeto. Foca em sentimentos internos, principalmente os mais dolorosos. Tem a tendência de se recolher quando mal compreendido e desistir em situações difíceis. Tende a roer sentimentos e a sufocar a raiva, o que gera depressão, apatia, fadiga constante. O sabotador vítima. O nome já fala, né? O nome já fala, né? Tende a ser uma vítima mesmo, né? E tem um problema que esse sabotador aqui, a pessoa vai guardando. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E isso gera para ela depois algumas doenças. Porque não é bom você ficar guardando. Não é bom você ficar engolindo tudo. Sabe aquela expressão que fala assim, ah, você tem que engolir sapo? Então, é meio estranho, né? Mas isso não deve acontecer. Você não tem que ficar guardando. Você não precisa ficar guardando para você. Você não precisa ficar se recolhendo, sendo mal compreendido. Você não precisa desistir das situações difíceis. Você não precisa ser amassado pela opinião das outras pessoas. Você não precisa se tornar refém de uma situação dessa. Você precisa avançar. E esse sabotador, ele traz, né, ele coloca a gente dentro de uma caixa, ele coloca a gente dentro de um vidro e não deixa você avançar. Porque sempre você vai achar que as pessoas estão articulando contra você, que aquela situação você já está acostumado, que você não merece também. Isso puxa uma questão de não merecimento, um bloqueio de não merecimento. Porque você acha que você não merece aquelas coisas que estão acontecendo. E você nem avança, porque você entende que não é para você, é para outras pessoas, porque você não é capaz, porque você não pode desenvolver, você não é merecedor de ter aquelas coisas. E olha só como que uma coisa vai puxando outra. O sabotador vítima traz você numa trava profunda. O sabotador vítima traz você numa falta de resultado. Você não consegue encontrar os seus resultados. Você não consegue avançar, você não consegue crescer, você não consegue desenvolver, você não consegue começar uma coisa, né, e ter êxito naquelas coisas que você começa. Porque você já entrou num estado de vítima. Você sempre fala, comigo nunca dá certo. As pessoas sempre fazem isso comigo. As pessoas sempre me passam para trás. As pessoas sempre me deixam para trás. Elas me excluem das conversas, elas me excluem da roda. Mas talvez não são as pessoas que fazem isso. Você que criou essa imagem. Você que criou esse perfil. E você assumiu esse perfil. Porque a sua mente está te sabotando. Está contando isso para você e você acreditou nisso. Outro sabotador aqui, o sexto. O hiperracional. Foca na racionalização das circunstâncias, incluindo relacionamentos. Pode ser caracterizado como frio, distante e até mesmo arrogante. É reservado e protege os seus sentimentos. Conhece alguém que não se abre? Conhece alguém que é frio e calculista, como a gente fala? Inclusive nos relacionamentos? Quando termina, é aquela pessoa que parece que não tem sentimento nenhum? Parece um homem de gelo? Conhece alguém assim? Então, esse é o sabotador hiperracional. Ele faz com que a pessoa seja uma pessoa fria, reservada, protege os seus sentimentos, não abre a sua vida para qualquer pessoa. Não abre a sua vida para qualquer pessoa. Inclusive no relacionamento, as pessoas tentam se aproximar e ela é uma pessoa fechada. Ela é uma pessoa que é difícil de você acessá-la. É uma pessoa que é difícil de você conseguir, inclusive, falar com ela. Porque quando você olha, quando você quer chegar nela, ela já está expressando aquela dificuldade de você acessá-la. Porque é hiper racional. É reservado e protege os seus sentimentos. Por algum trauma, por alguma coisa que aconteceu, ela se fechou, ela se bloqueou. E ela não está acessível para as outras pessoas. E para furar esse bloqueio, é muito difícil. É muito raro isso acontecer, de você furar esse bloqueio. Porque tem um sabotador dominante aí, que é o hiperracional, que traz essa proteção.
e faz com que ela não confie nas pessoas, faz com que ela se proteja mesmo, para que ela se feche, né, para a proteção dela. Conhece alguém? Rafael falou aqui, né? Tema top. Os sabotadores aqui é legal da gente falar e é legal da gente entender, né? Na verdade, assim, daria uma semana ou uma live de cada sabotador aqui pra gente poder estar falando, né? Daria pra gente falar um sabotador por dia, né? Trazer esse tema aí. Mas a gente precisa desenvolver o conteúdo aqui, a gente precisa desenrolar e essa semana a gente vai estar falando sobre os sabotadores, amanhã a gente vai trazer algumas coisas interessantes, quero finalizar já os sabotadores aqui para a gente trazer algumas curiosidades, algumas coisas sobre os sabotadores e algumas coisas que travam. Se vocês pegarem as sequências de lives que a gente está trazendo aqui, os temas toda semana, você vai ver que se você aprender sobre cada ponto, você vai desbloqueando, você vai destravando, você vai despertando em algumas coisas e você vai avançando. O objetivo, lembra que o nosso objetivo aqui é avançar ou crescer 1% todos os dias. Então eu estou trazendo aqui conteúdo geralmente para você refletir, né, um conteúdo forte, impactante, aqui sem ficar escondendo nada, porque em alguns lugares você tem que pagar para você entender o que está acontecendo para você. Aqui no New Coffee você está pegando esse conteúdo de graça, você está recebendo uma mentoria aqui todos os dias de graça, né, falando sobre conteúdos para você se identificar, como a Kelly falou que todos os conteúdos se encaixam e o objetivo é esse, se encaixar nesse conteúdo de crescimento e desenvolvimento, trazendo esse despertar, trazendo esse destravar para você. Se você quiser mais, se você quiser ir mais profundo nesses temas que a gente tem falado aqui, a gente já está preparando aí alguns movimentos, algumas imersões. Inclusive dia 30 de julho nós vamos ter uma imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar. E a gente vai falar mais profundo sobre os sabotadores, vai falar sobre necessidade de aprovação, vai falar sobre medo, vai falar sobre mudança, vai falar sobre as características de uma excepcional com o Rafael aí. Nessa imersão, dia 30 de julho, vai ser aqui na cidade de São José dos Pinhais com vagas limitadas. Por quê? Vai ter um número X de pessoas, porque a dinâmica que a gente vai fazer no evento, né, não vai proporcionar assim, que a gente tenha tantas pessoas. Porque a gente quer fazer algo que realmente impacte e transforme a vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que está travado, se é você, no caso, essa pessoa que precisa destravar, que precisa avançar, que precisa crescer, que quer dar uma virada na sua vida, né, que quer ter uma mudança em algum processo aí, que quer ser impactado, quer ser ativado, tipo, tá chato, tem alguma coisa que não tá conseguindo acontecer, você tá sem clareza em algumas coisas, o Kairos, o tempo certo de despertar, é o evento para você poder participar. Já chama mais alguém, chama aqui no direct, eu te passo o link para você fazer a inscrição. A gente já preencheu mais de 10, até ontem eu tinha visto já 10% das vagas já tinham sido preenchidas. Então tem poucas vagas aí já disponíveis. E a gente, quando fechar o número, a gente já vai parar de divulgar também, porque a gente tem um número X, o local também tem a capacidade para um número X de pessoas, e a gente vai fazer esse processo. E de repente você quer investir em pessoas, né? Eu quero apoiar esse projeto aí, eu posso investir financeiramente, eu não vou nesse projeto porque eu já destravei e eu entendi como que faz e eu quero ajudar pessoas. Então você pode ser um parceiro nosso nesse evento, pode ser um patrocinador desse evento também, e isso vai ajudar muito a impactar muitas pessoas. Esse evento é um evento que vai começar agora, mas é um evento que é para acontecer pelo menos uma vez por mês a cada 45 dias, não sei se é só aqui, mas a gente pretende levar esse evento para outros lugares. Por quê? Porque a gente entende que esse processo aqui, que acontece nas pessoas, os sabotadores, tem travado muitas pessoas. Muitas pessoas não estão tendo resultado porque ainda não entenderam o que é que está travando elas. E esse evento, o Kairos, que a gente está organizando aqui, é um evento que veio para despertar realmente as pessoas. Porque Kairos significa tempo oportuno, tempo certo. E esse evento é o tempo certo para despertar. E eu te convido para participar desse evento. Se você não sabe como, chama aí no direct que eu te explico, mando o link para você fazer a inscrição. Mas corre antes que as vagas acabem, beleza? Olha lá, próximo sabotador, hipervigilante. O hipervigilante está sempre em estado de alerta. Tem sempre a sensação de que tudo pode dar errado. Conhece alguém assim? Possui ansiedade contínua e intensa, se privando do descanso, o que acarreta um estresse. Esse conjunto de sentimentos gera desgaste e drena energia, que poderia ser usada em outras atividades. Sabe aquela pessoa que acha que sempre vai dar alguma coisa errada?
Tá sempre em alerta? Tá sempre com medo? Não consegue avançar? Perde sono? Perde os momentos ali preciosos com a família? Perde o momento com os amigos? Porque tá sempre preocupado com uma ou outra coisa? Sendo que naquele momento não vai resolver? Sendo que naquele momento não vai adiantar? Então, esse é o sabotador hipervigilante. Achando que as coisas sempre vão dar erradas, ele tem que estar sempre atento para poder resolver, se desgasta, drena a sua energia. E essa energia poderia ser utilizada nas atividades, mas ele está tão preocupado com o que pode acontecer que ele deixa de viver o momento, que ele deixa de viver aquilo que está acontecendo naquela hora. Não aproveita, por ser hipervigilante, por se preocupar demais com coisas que nem aconteceram, por maquinar, fica maquinando, mas e se eu fizer isso vai acontecer aquilo, e se alguém fizer isso? Fica maquinando. As coisas nem aconteceram e ele está querendo que as coisas aconteçam ou tentando prever que as coisas vão acontecer para ele se antecipar, para ele não ter problema. Hipervigilante. Esse é um sabotador muito forte e tem atrapalhado muitas pessoas. O outro sabotador que eu quero falar para vocês aqui, o sabotador inquieto. Sempre está em busca de uma ocupação e de atividades que vão lhe proporcionar novas emoções. Eu usei muito esse sabotador aqui. Sempre em busca de ocupação. Sempre em busca de algo que proporciona emoção, né? Quer uma vida intensa e sempre acha que as suas atuais atividades não lhe dão mais paz e alegria. É impaciente, está sempre focando no futuro. Olha só, hein? Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar de repente no emprego? Que nunca tá bom para ela? Começa a fazer uma coisa e daqui a pouco já fica chato, já não tem mais motivação. Quer fazer tudo as coisas rápida. Muda de função rapidamente. Muda de ideia rapidamente. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Gosta de viver adrenalina, emoção. Tem que estar com aquele processo intenso ali o tempo todo para poder motivar, para poder sair do lugar. Se começou a falar alguma coisa baixo, se começou a ser aquela coisa monótona, ele já cansa, ele já estressa, já não faz mais sentido para ele, já quer sair do lugar, ele não quer aprender mais, ele já acha que ele já sabe o suficiente. É um sabotador. É um sabotador inquieto, tirando você do foco, tirando você do objetivo. Você não consegue se concentrar muitas vezes. Você não consegue ficar parado 1 dia, 2, 3. Você não consegue entrar de repente numa imersão e ficar lá o tempo todo. Você não consegue absorver esse conhecimento. Você não está aberto para isso. Esse sabotador inquieto fecha você. Você acha que você é autossuficiente, que você faz melhor do que as outras pessoas. Que você é melhor do que as outras pessoas. Porque você já antecipou, você já consegue viver aquele processo sem terminar aquele processo. E é ruim porque às vezes você não tem todas as informações. Eu sei, porque eu vivi muito tempo nesse processo. E eu tenho trabalhado isso. Eu tenho tentado inquietar esse sabotador inquieto. Eu tenho tentado calar ele, na verdade. Porque é muito forte. O outro sabotador, que é o controlador. Sabotador controlador. Busca sempre assumir a responsabilidade de controlar a situação. Conhece alguém assim? Sempre quer controlar a situação? E que resulta em ansiedade e impaciência quando isso não acontece. Quando ele não consegue ter o controle da situação, gera uma impaciência, gera uma ansiedade. Ele tem que estar no controle da situação, senão ele começa a suar frio. Começa a passar a mão na cabeça, porque o controle não está sobre a mão dele. Quando o controle está sobre a mão dele, está tudo certo, está tudo tranquilo. E esse é um sabotador. O sabotador controlador. Ele tem que controlar todas as pessoas que estão à sua volta. Se ele não consegue controlar, se ele não consegue ter o controle das pessoas, gera um estresse muito grande, pode gerar um atrito, dependendo de como for, as pessoas saírem do controle dele, ele pode usar da força, da agressividade, de palavras fortes, porque ele tem que controlar. É um sabotador, é o sabotador controlador. E para a gente finalizar, o esquivo. O esquivo foge das tarefas e conflitos difíceis. Perfil do gato aí, né? Se concentra muito no que é prazeroso, tem uma tendência de procrastinar e não conclui as suas tarefas no tempo correto. Esse do esquivo aqui é difícil ele conseguir entregar uma tarefa no tempo, hein? É difícil ele conseguir concluir algo planejado no tempo certo.
né? Por isso que eu falei que é um perfil aí do gato, né? Bem tranquilo, bem de boa, né? Fica analisando e não resolve nada, né? E agora que você já sabe o que são os sabotadores e o que você vai fazer, né? Quais são eles e como eles influenciam na sua vida, está na hora de tomar uma atitude. Agora que você já sabe quais são os sabotadores, está na hora de você tomar uma atitude na sua vida. Amanhã a gente vai falar como não deixar que os sabotadores comandem a nossa vida. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Como não deixar eles comandarem. A Kelly fez a pergunta ontem, né? E aí a gente vai conseguir responder já essa pergunta amanhã, porque já estava na sequência aqui para a gente falar. Então hoje a gente continua definindo aí quais são os sabotadores. Eu vou listar para você aqui, de repente você está anotando, né? Os 10 tipos de sabotadores, segundo Shirzad Chamini, foi listado, né? Como o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, vítima, hiperracional, hipervigilante, inquieto, controlador e esquivo. Esses são os 10 sabotadores que a gente começou a falar. E a gente definiu ele aqui ontem, né? Que são os nossos inimigos internos. E esses problemas são gerados geralmente na infância. A gente instala esses sabotadores na nossa infância e a gente carrega isso para a nossa vida adulta, né? Então, nós falamos ontem também que nós temos o nosso lado sabotador e temos também o nosso lado sábio. E a pergunta que eu fiz ontem é: qual lado está controlando mais você? O lado sábio, né? Que é aquele que sabe que precisa fazer e como fazer e vai fazer, ou o lado sabotador, que são as historinhas que estão sendo contadas para você e você está acreditando nessas historinhas e por isso você fica e se torna uma pessoa travado. A Kelly falou: dá para postar no comentário do feed. Muito boa as informações. Verdade, pode comentar lá sobre esses assuntos aqui no feed, no meu feed aí. Tem uma imagem de um cérebro e falando qual é a mentira que a sua mente está contando para você, né? Então você pode comentar lá, marca algumas pessoas aí também, vai ser interessante as pessoas interagirem nessa postagem para a gente falar desse assunto. E essa semana a gente vai desmistificar isso, a gente vai entender, você entendendo qual é, né, o sabotador que está dominante em você, ou quais os sabotadores estão dominantes em você. E se você perdeu a live de ontem, você pode assistir aí no YouTube, porque amanhã a gente vai falar como não deixar que os sabotadores comandem a sua vida. Às vezes a sua vida está sendo comandada por esses sabotadores, que é o que eu falei, a mentira, né, que está instalada lá na nossa mente e nós estamos tendo como verdade. E às vezes você até quer avançar, às vezes você até quer crescer, mas algum sabotador ou alguns sabotadores desses estão falando mais alto aí na sua vida, e aí você não consegue vencer, você não consegue avançar, você não consegue crescer. Enquanto você não resolver esse problema com os sabotadores, e é um problema interno, você pode ver que não é uma interferência externa, não são pessoas que estão interferindo, não são pessoas que estão comandando você. Bom dia, Glaucio, bom dia, Leandra. A gente está falando aqui sobre os sabotadores internos, né? Nós temos 10 tipos de sabotadores, eu defini cada um deles aqui: o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Cada um deles tem sua particularidade e ele acaba sendo dominante. Cada um de nós temos um tipo de sabotador, alguns mais fortes e outros mais fracos. Mas eu queria que você identificasse isso. Qual é o sabotador que está sendo dominante? Qual é a mentira que você está contando para você mesmo, para você não avançar? Qual é a mentira que você está contando para você mesmo, para você não fazer aquilo que precisa ser feito? Qual mentira você está contando para você para não realizar os seus sonhos? Para não cumprir os seus objetivos, para não cumprir as suas metas? Qual mentira você está contando para você? Que você não é capaz? Qual mentira? Que você não pode? O que instalaram em você? O que contaram para você que você pegou como verdade? E você está usando isso como sabotagem para você? Porque muitas vezes não é a circunstância.
Muitas vezes eu fico dando desculpas, eu fico colocando culpa nas pessoas que não me dão oportunidade, eu fico colocando a culpa no governo, eu fico colocando a culpa na minha família, eu fico colocando a culpa nos meus amigos. Mas, na verdade, se eu for olhar, são mentiras que eu estou contando para mim mesmo. E tendo isso como verdade para travar o meu crescimento, para não avançar, para não sair do lugar. Quantas vezes você teve medo de tomar uma atitude? Quantas vezes você teve medo de começar de repente um negócio? De desenvolver algo? E você ficou pensando no que as pessoas iam falar? Mas não era tanto porque as pessoas iam falar, é porque você achava que você não tinha capacidade de fazer aquilo, porque as pessoas que você conhece não estavam fazendo aquilo. E quantas vezes você não fez uma coisa porque outra pessoa já estava fazendo? E a mentira que você contou para você mesmo foi: ah, mas ela vai falar que eu estou copiando ela. Ela já está fazendo isso, por que eu tenho que fazer? Às vezes, está dentro das suas capacidades, daquilo que você é bom fazer e você não está fazendo porque outra pessoa está fazendo. Olha quantas mentiras nós contamos para nós mesmos. Mas eu não vou entrar em assunto que vai ser das próximas lives, né? A ideia é te alertar, é fazer você pensar, fazer você refletir sobre esses sabotadores, para que amanhã a gente venha falar aqui como não deixar esses sabotadores comandarem a sua vida. Você tem um encontro marcado comigo aqui às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Nós estaremos ao vivo pela Rádio Adora Brasil e também estaremos ao vivo aqui pelo Instagram e vamos também para o YouTube para poder trazer essas informações e essa possibilidade de você crescer 1% todos os dias. Né? A Kelly falou: isso já me aconteceu referente aos crochês, né? As coisas que ela faz, o trabalho que ela desenvolve ali na empresa que ela está montando aí. Então os sabotadores já atuaram muitas vezes na vida da Kelly, mas isso já é passado, né, Kelly? Já está resolvendo esse problema, né? A semana inteira será show. Será mesmo? Será mesmo. Será mesmo? Porque a gente precisa entender, precisa ter essas informações aqui. E são informações que não são passadas para você, não. São informações que você não vai encontrar quando você vai numa consulta médica. São informações que você não vai encontrar quando você vai lá na esquina e conversa com alguém. Quando você encontra alguém no supermercado, quando alguém vai na sua casa. São informações que as pessoas não vão te falar, até mesmo porque elas não sabem desse processo. Porque elas não têm conhecimento. Por isso que é importante a gente estar estudando aí sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. É só você continuar aí no perfil todos os dias, 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, 8 em ponto, né, horário de Brasília. De segunda a sexta-feira a gente está trazendo assunto relevante para o seu crescimento. É uma aula, é um estudo que a gente está tendo aqui, ó. Já deu o tempo de uma aula aqui. A Kelly falou: graças a Deus a liberdade chegou, é hora de colocar em ação. Exatamente, não adianta só chegar à liberdade e não colocar em ação, né? Tem que colocar em ação, tem que sair do lugar, tem que resolver fazer acontecer. Não depende de ninguém, o seu crescimento depende de você. Depende da atitude que você vai tomar. Não adianta só você ficar falando: ah, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero algo diferente, eu quero vencer, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não adianta só você ficar falando. Você precisa de atitude, você precisa matar aí os sabotadores. Você precisa matar os sabotadores que estão na sua vida, que estão atuando aí na sua vida. Começar a entender que você é merecedor, sim. Que você é merecedora, sim. Que as coisas que estão acontecendo com você agora é fruto de alguma coisa que você fez, sejam elas boas ou ruins. O resultado que você está tendo é merecimento seu. Sejam eles bons ou ruins. Mas é um mérito seu. É um mérito seu. Tá? Então, assim, se você fizer coisas boas, você vai ter um resultado bom. Se você fizer coisas ruins, vai ter um resultado ruim. Isso é básico, você sabe disso. Não precisa ninguém fazer uma live aqui para poder falar isso para você. O que eu preciso falar aqui para você é que não dá para você ficar reclamando do resultado que você tem com as atitudes que você está tendo. Isso eu preciso te alertar. Se você mudar suas atitudes, você vai mudar seus resultados também. Se você começar a andar com pessoas que têm resultado, que já cresceram, que estão crescendo, automaticamente você vai crescer também. Nesse processo de transformação, nesse processo de mudança, nesse processo de crescimento, algumas pessoas vão ter que ficar para trás. E às vezes vai ser pessoas da sua família. Ah, mas você está falando que eu preciso deixar as pessoas da minha família para trás? Olha, tem uma coisa interessante. Às vezes, para salvar a sua família, você vai ter que deixar eles no ponto que eles estão, vai ter que desprender deles, avançar e depois voltar para buscar eles. Porque se você não tiver segurança, se você não tiver um crescimento, se você não tiver força o suficiente para resgatar a sua família, você não vai conseguir resgatar a sua família.
Você não vai conseguir resgatar os seus amigos. Às vezes, é um momento de sacrifício seu. Você precisa sair do lugar. Você precisa desprender das pessoas que estão próximas, da sua família, e sair. E fazer aquilo que precisa ser feito. E quando você estiver estabilizado, você volta para buscar a sua família. Na verdade, vai acontecer de forma automática. Quando você avançar, quando você crescer, eles vão te dar a mão. Eles vão querer estar onde você está. Vai ser muito mais fácil de você puxar ele. Mas para isso você precisa desprender. Você precisa sair do lugar. Você não pode olhar para trás. A gente vai falar mais sobre isso essa semana, beleza? Arrancar o vínculo. O famoso cordão umbilical. Né? O cordão umbilical, exatamente. Cortar. Né? Às vezes precisa cortar um pouquinho o cordão umbilical para você começar a viver a sua vida sem estar sugando ninguém. Beleza? Terça-feira, vai assumir o controle dessa terça-feira aí. Tem um tempo muito grande para você viver nessa terça-feira. Né? Deus está possibilitando para você um dia inteirinho, cheio de bênção, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paz, com pessoas incríveis que Ele vai te apresentar hoje. Vai te apresentar pessoas, amigos dele hoje, tá? Deus vai te apresentar pessoas boas hoje para que você possa avançar, para que você possa crescer. E você vai lembrar dessa live aqui. Você vai lembrar disso aqui. Beleza? Bora pra cima. Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz. Ótimo dia pra vocês e bora destravar.